é a contratação por uso, ou pay per use, né? Não é paper de papel. E a gente estava conversando aqui até internamente, né? Que são aquelas Sim. situações de, por exemplo, o seguro ser contratado a depender do uso. Porque hoje você contrata normalmente, né, um seguro para o teu carro sem saber, cara, Esperando não usar, né? E o esperando não usar, perigo. mas você paga não muito diferente de uma pessoa que está o dia inteiro, tipo, o vendedor que está lá o dia inteiro andando Sim, de sim. carro, então é muito mais sujeito a ter um sinistro, diferentemente de você que mora a 1 quilômetro de casa e fica com o carro guardado É, na porque daí garagem o dia inteiro. os perfis são muito parecidos. Vamos colocar um perfil de pessoas muito parecidas, mesma idade, enfim, e mesmo tempo de carteira e tal, porque daí a seguradora não consegue diferenciar assim muito gigantemente para ter uma proposta diferente para mim. Vamos supor que sejamos iguais e você. Eu acho que Nesse caso, o custo e a complexidade de você colocar a pólice de seguro tão sob medida não permitia. inviabiliza. Mas hoje, com a tecnologia, e a gente pode falar um pouco de IoT e 5G, né, que estão intimamente ligados, com você ter maior cobertura de internet, com mais facilidade, conseguir implantar ou interligar equipamentos diretamente na internet, o que vai ser muito mais fácil com o 5G chegando, você consegue fazer monitoramento muito mais sob medida, e aí você junta isso com a grandiosa capacidade de tratamento de dados, análise de dados, mais inteligência artificial, ChatGPT, não, já o ChatGPT a gente sabe, né, que é linguagem, Sim. mas é um exemplo do poder inacreditável da inteligência artificial. Você vai conseguir cada vez mais trabalhar com produtos sob medida. Uhum. Então, o seguro foi um exemplo, né? Mas existem muitas possibilidades. O contraponto disso é a privacidade, né? Pois é. Aí, Porque desse jeito, e a partir do momento que você aceitar, por exemplo, a colocar uma forma de rastreamento do teu carro, ou no teu celular, ou de qualquer modo, das suas condições de uso do veículo, para pagar menos seguro, você está abrindo, de certo você modo, tá, não é nem abrir, você tá botando seus dados no negócio, vamos dizer assim. É um ativo, não é só o dinheiro. Você não tá dando só o dinheiro, você tá dando também os seus dados. E é super importante isso, porque daí você tem que olhar muito bem na hora de contratar. Isso é super importante. Tem um monte de empresa séria e tem um monte de empresa que não é séria. Então, antes de contratar qualquer tipo de coisa nesse sentido, como é muito recente esse tipo de atuação do mercado, é bem bacana privilegiar ou priorizar as empresas que trabalham direito. Então, tem sim que perder um pouquinho de tempo para ler os termos de uso e a política de privacidade vinculados a esses contratos. É essencial, porque senão você está pagando com os seus dados, literalmente, você economiza em moeda e você não sabe o que vai acontecer com esses dados depois, que podem ser aí comercializados, a gente não sabe por quem, para quê, enfim, e por tempo indeterminado também. é, acho que essas interligações tecnológicas vão acabar gerando, de certo modo, o amadurecimento da Uhum, população e das empresas sobre a importância de ter uma regulação de dados. Porque exatamente. eu estava pensando aqui agora mesmo, conversando, sobre, vamos usar esse exemplo aí do seguro de carro. O registro de dados ou tratamento de dados relativo ao uso do veículo e por onde ele transita, eu imagino que ele possa ter um nível de detalhamento coletado e tratado que realmente vai devassar a sua vida, mas numa empresa mais séria e mais comprometida com a privacidade e com o tratamento de dados até o nível essencialmente necessário para Prestação de promover aquela serviço prestação de para serviço, aquela finalidade. poderia sim fazer um monitoramento, mas que de certo modo anonimizasse a pessoa de maneira que você não soubesse efetivamente onde que você está, por onde que você passou, quantos minutos você ficou, qual estabelecimento você entrou e deixou estacionado. E mesmo assim conseguisse te mostrar ou te dar o input necessário para fazer a A policy contratação sob é medida. específica para você, exatamente. Isso. Do mesmo modo, essa questão da contratação sob medida passa, por exemplo, pelos planos de saúde.
Uhum. né? Você pode optar eventualmente por abrir mão da tua privacidade a respeito de certas condições ou informações sobre seu estado fisiológico, ou até mesmo informar o plano de saúde sobre alguns hábitos de consumo ou hábitos de exercício, enfim, e com isso, eventualmente, conseguir pagar um Um plano de saúde mais plano mais barato. barato. Uhum. Então, esse tipo de situação, cada vez mais, por exemplo, você usa um smartwatch, É, isso aí já. né? Uhum. Super difundido. O problema é que o smartwatch, ele pode, dependendo do que você usa, ele pode enviar esses dados para pessoas com quem você não tem contato para monitorar e para te oferecer serviços. Já aconteceu, não estou inventando, todo mundo já sabe disso, na verdade. É um dado sensível e pode fomentar mercados aí que não são muito É, bacanas, né? Então é importante. Enquanto você falava, Vicente, eu estava até fazendo aqui uma comparação. Dificilmente a gente assina um contrato antes sim, né? Sem ler. Porque a gente quer saber o que vai acontecer com a gente se der algum problema. Então, para qualquer coisa, a gente está falando de carro, quando você vai alocar um carro, você quer saber por quantos dias, que multa você vai pagar, que horas você tem que devolver, se você bater o carro, o que acontece, tal, tal, tal. É, eu acho que a gente vai chegar mais rápido nesse nível de maturidade no que se refere a dados, porque hoje todo mundo assina automaticamente termo de uso e política de privacidade sem ler, mas quando vai contratar esse tipo de serviço, vai passar a ser natural, porque a pessoa vai começar a entender que, na verdade, os dados dela são muito mais valiosos que o dinheiro dela. É isso.